Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja reinando em seu coração e em toda a sua família. Hoje, neste domingo em que nós não vamos poder estar juntos por causa desse problema que estamos vivendo, eu peço aos irmãos que estejam orando para que Deus faça cumprir o seu propósito nesse momento que nós estamos passando. Eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com os irmãos como vencer os problemas da vida. E o texto que eu quero ler é Romanos 8, verso 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção para a palavra paz. O que Paulo está dizendo nesse versículo é que quando uma pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que Jesus faz por essa pessoa é dar paz. Justificados, pois, mediante a fé. Se você é um filho de Deus, se você já foi justificado, se você hoje é uma nova criatura pela fé em Jesus Cristo, Paulo diz que você tem paz. Se uma pessoa está doente e aceita Jesus, a primeira coisa que Jesus faz não é curar a pessoa, é dar paz. Se uma pessoa está endividada e aceita Jesus, a primeira coisa que Jesus faz não é dar dinheiro para ela quitar a dívida, mas dar paz. Se uma pessoa está desempregada e ela aceita Jesus, a primeira coisa que Jesus faz não é arrumar um emprego, é dar paz. Se uma pessoa que está com um casamento destruído, ela aceita Jesus, a primeira coisa que Jesus faz por ela é dar paz. Quando alguém que está sofrendo porque um filho está nas drogas ou em qualquer outro caminho errado, se autodestruindo, a primeira coisa que Jesus faz quando essa pessoa aceita Jesus é dar paz em seu coração. Por que Jesus, conhecendo os nossos problemas e as circunstâncias difíceis que nos envolvem a cada instante, por que ao invés dele resolver os nossos problemas quando nós o aceitamos, ele nos dá paz? Por quê? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Jesus não possa resolver os nossos problemas de forma imediata quando nós o aceitamos. O que eu estou dizendo é que a primeira coisa que ele faz por uma pessoa quando resolve caminhar com ele é dar paz. E por que paz? Por que paz? Porque quando o homem pecou e se afastou da presença de Deus lá no Éden, a primeira coisa que o diabo fez foi colocar medo no coração dele. Primeira coisa. Quando nós lemos lá em Gênesis 3, verso 9 e 10, diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás, Adão? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, no coração de Adão e Eva, antes deles se afastarem de Deus, não existia o medo. O que existia era paz. No momento que eles se afastaram da presença de Deus, surgiu o primeiro problema. Eles perceberam que estavam nus. Diz o texto: porque estava nu, tive medo. O medo surgiu quando o homem se afastou da presença de Deus, lá no Éden, no pecado original.
Parece que a ideia do diabo foi, ele deve ter pensado, se eu colocar medo no coração do homem, eu já não preciso fazer mais nada, porque o medo sozinho vai se encarregar de destruir a vida dele. O medo, como consequência do pecado, é a origem de todos os nossos problemas. Guarde isso. Se você está doente, o problema não é a doença, o problema é o medo. O medo do sofrimento, medo de você não poder trabalhar, medo da morte, medo. Se você está endividado, o problema não é a dívida que você tem, é o medo. Medo da cobrança, medo de você ter que vender um patrimônio, um bem para poder pagar a dívida, medo de você ficar com o nome sujo na praça. Se você está desempregado, o problema não é o desemprego, o problema está no medo. O medo de você passar fome, o medo de você não ter condição de sustentar a sua família, não poder comprar o leite para o seu filho, o medo de você ter que, em algum momento, precisar de pedir ajuda, medo. Se seu filho está nas drogas, na homossexualidade ou em qualquer outro caminho errado, o problema é o medo. Medo de que seu filho morra, medo de que o seu filho não volte mais àquele estado que ele tinha antes de ter entrado pelo seu caminho tortuoso. Quando a pessoa que se afastou de Deus, ela se volta para Ele por meio de Jesus Cristo, a primeira coisa que Deus faz na vida dele é tirar o medo do seu coração e colocar a paz. Por que Jesus tira o medo e coloca a paz? Por quê? Porque uma pessoa com paz no coração, irmãos, ela terá muito mais condição de enxergar uma solução para o problema que está vivendo. O que uma pessoa não podia fazer antes, por causa do medo, agora com paz no coração, ela consegue. Ela consegue. Um exemplo disso nós vemos em Gênesis 21, na vida de Agar. Agar estava no deserto desesperada, esperando a morte do seu filho por causa da falta de água. Para Agar, o seu filho já não tinha mais jeito. A palavra nos diz que ela colocou o menino debaixo de um arbusto, debaixo de uma árvore, e afastou-se para não ver o menino morrer. Imagina, Agar. Eu imagino. Ela prostrada ao chão, chorando, pensando, meu Deus, vou perder meu filho, ele vai morrer, eu estou perdida, estou acabada, eu estou destruído, o que vai ser da minha vida sem meu filho? Eu não aguento ver isso, o sofrimento dele, está ali quase morrendo. E foi nesse momento em que Agar estava no desespero, que apareceu um anjo do Senhor, e veja o que ele diz para Agar, aqui em Gênesis 21, no verso 17. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde você está, daí onde ele está. Não temas. A primeira coisa que o anjo disse para Agar, quando ela estava no desespero, sem saber o que fazer pelo filho, foi o quê? Não temas, não tenhas medo. É muito provável que algum pai que esteja me ouvindo neste momento tenha algum filho aí nas drogas, na promiscuidade, preso em alguma cadeia, um filho que abandonou a casa, que esteja aí em qualquer outro caminho errado. Pode estar pensando como Agar: eu não tenho mais o que fazer por ele, estou destruído, estou triste, foram embora meus sonhos, acabou a esperança.
Quero dizer para você que nesse momento, Deus também te diz: não temas, não tenhas medo, não temas. Meu querido, o nosso problema não é a condição de vida que o nosso filho possa estar vivendo, ou qualquer outro problema que nós estivermos vivendo. Nosso problema é que o nosso coração pode estar cheio de medo, e o medo não nos deixa ver a saída para o problema. Esse é o grande problema. Nessa história de Agar, quando o anjo se manifestou a ela, a mão poderosa de Deus arrancou o medo do coração dela e colocou paz. E agora, quando Agar se levanta do chão com paz no coração, ela olha para frente e os seus olhos enxergam um poço d'água. Quando a paz entra no coração dela, os seus olhos se abrem e ela vê um poço logo à sua frente. A solução do problema do seu filho estava diante dos seus olhos, mas o medo não deixava ela enxergar. Irmãos, o terrível problema do medo é que ele nos cega, ele nos faz afogar num copo d'água, ele nos leva ao desespero. A solução para o problema que estamos vivendo pode estar bem próximo de nós, pode estar ao nosso lado, mas nós não enxergamos a solução e não enxergaremos enquanto o medo dominar o nosso coração. Por isso que quando nós nos entregamos a Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é arranca o medo do coração e coloca a paz. Como é que o medo destrói a vida de alguém? Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. No capítulo 2, verso 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, passando o homem a ser alma vivente. O homem criado por Deus, irmãos, é um ser espiritual. Deus criou o homem para a sua glória e dentre toda a criação terrena, o homem é a única criatura capaz de ter um relacionamento de comunhão com o seu Criador. O homem nunca será completo sem Deus. O que faz da vida uma vida com sentido de ser vivida? O que faz? É estarmos ligados no Deus da vida, que é Jesus. Pois Jesus é quem diz de si mesmo em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando estamos em Cristo, a nossa vida é completa. Todo o nosso ser se move harmoniosamente, se move em harmonia. O que acontece quando nós nos afastamos de Jesus, que é a vida? Nós não paramos de viver, mas entramos no território da morte. E é aqui que nós adquirimos o medo, porque o nosso ser inteiro, toda a parte biológica, emocional, sentimental, que foi criado em harmonia com o Deus da vida, começa a se desintegrar por causa do nosso afastamento dele. O nosso ser em harmonia com o Deus da vida prospera, segue em frente de cabeça erguida, mas em desarmonia com ele, não consegue enfrentar os mínimos problemas da vida. Em desarmonia com o Deus da vida, nós nos escondemos com o medo dos problemas. Foi o que fez Adão e Eva
quando se afastaram da presença do Deus da vida e entraram nesse território da morte. Eles se esconderam, é o que a Bíblia nos mostra. Lá em Gênesis 3, no verso 9 a 10, diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo, irmãos, o medo nos faz esconder da vida, esconder da realidade, esconder às vezes dos problemas. Adão e Eva se esconderam por entre as árvores do jardim. Às vezes, nós nos escondemos atrás do orgulho e da soberba. Por trás de uma roupagem de orgulho e soberba, uma aparência, existe alguém destruído pelo pecado e com medo. Medo de lutar, medo de viver. Medo e medo. Existem pessoas que muitas vezes se mostram com uma aparência que demonstram estar bem, mas por trás daquela aparência existe alguém que não sabe como preencher o vazio do coração. Está só em meio à multidão. E aqui, a pessoa, para amenizar a sua frustração, muitas vezes joga a culpa nos outros, na esposa, nos filhos, na situação política, nas crises do país, no coronavírus. Joga a culpa em todo mundo. E talvez, no final, quando não tiver mais ninguém para jogar a culpa, ele joga a culpa nele mesmo, em si mesmo. E não raras as vezes, muitos, achando que não tem jeito, tiram a própria vida. Porque eu nasci, porque estou aqui, minha vida não presta, não tem sentido, não consigo fazer nada, não valo nada. E aí nessa hora, muitos acabam tirando a própria vida. Meu querido irmão, ou ouvinte, a vida é tão simples. No lugar de alguém se esconder, no lugar de acusar os outros ou se defender, basta reconhecer que precisa de Jesus e voltar para a presença dele, de onde nunca deveria ter saído. Porque ao chegar na presença dele, vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Eu quero concluir essa palavra, essa breve palavra, dizendo que quando uma pessoa se entrega a Jesus, as circunstâncias não mudam, os problemas não mudam. Se uma pessoa enferma ou desempregada se entrega a Jesus, não significa que no dia seguinte ela vai estar curada da sua enfermidade e empregada. Não. Mas quando ela se entrega a Jesus, no dia seguinte ela deixa de ter medo. E aí ela passa a enfrentar a enfermidade e o desemprego, não mais como uma atitude de um derrotado, não mais com a atitude de alguém que se sente abandonado ou injustiçado, mas com a atitude de um vencedor em Cristo Jesus. Porque essa pessoa sabe que aconteça o que acontecer, a sua vida vai estar nas mãos de Jesus. Para reforçar essa mensagem, essa ideia que eu trago, além do exemplo de Agar, eu quero finalizar me utilizando de um exemplo de Pedro, que nós encontramos em Mateus 14, 22 até o verso 33. O texto diz, eu não vou ler todo ele, mas o texto diz que os discípulos estavam dentro de um barco, e esse barco estava sendo açoitado pelas ondas por causa dos fortes ventos contrários ao barquinho. Eu imagino a escuridão no mar, a tempestade, os trovões, relâmpagos, água entrando dentro do barco, e Pedro ali pensando, meu Deus, estou acabado,
estou perdido, vai entrar água nesse barco aqui, ele vai afundar, eu vou morrer. Olha a tempestade, não tenho o que fazer. Imagina o desespero em alto mar. Mas foi nesse momento de desespero que, de repente, para piorar o estado de medo que os discípulos se encontravam, aparece Jesus andando sobre o mar, andando sobre as águas. E diz a palavra aqui, lá no verso 26, que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados, espantados, e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Imagina a gritaria, diante daquela situação na escuridão, ver alguém andando em cima das águas. Imagina. E Jesus, ao chegar próximo ao barco, ele olha para aqueles discípulos e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 27. Ou seja, não tenhais medo. Não tenhais medo. O problema do desespero dos discípulos não era a tempestade com os ventos e as ondas fortes, tudo isso estava acontecendo, mas não era o maior problema. O maior problema era o medo que estava no coração deles, o desespero do medo. Observe que quando Jesus chegou, ele não acalmou a tempestade. O que Jesus fez? Ele tirou o medo do coração dos discípulos e colocou paz. E nota que quando Jesus colocou paz, Pedro, que estava desesperado, pensando que ia morrer, ele se levantou com tamanha coragem, em meio a toda aquela tempestade, e disse a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro já não estava mais olhando a tempestade, as ondas, o mar revolto, não estava mais olhando o barco se enchendo de água. Com paz no coração, ele levanta e diz: se és tu, manda que eu vá até a tua presença. E Jesus olha para Pedro e diz no verso 29, vem Pedro. O que Jesus está dizendo? Pedro, agora você pode, agora você já não está mais com medo, seu coração já não está mais cheio de medo, porque agora ele está cheio da paz. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Havia tempestade? Havia. Havia trovões? Havia. A situação estava tenebrosa? Estava. Mas que importava mais isso para Pedro quando a paz entrou em seu coração? Que importava mais para Pedro a tempestade, os trovões e tudo mais, se a paz ocupou o lugar do medo no coração dele? Que importa, irmãos? Que importa os problemas que estamos vivendo e que ainda vamos viver, se o nosso coração estiver cheio de paz? Eu experimentei isso de uma forma muito contundente uma vez na minha vida. Em meio a um desespero, eu senti algo tão tremendo dentro de mim, uma paz tão gostosa, que nada me incomodou. A única coisa que eu queria de Deus é que aquele momento jamais pudesse se dissipar da minha vida. É a paz que excede a todo entendimento humano. Aquilo que a gente não consegue entender, como a pessoa pode ter paz diante daquela circunstância, mas tem. Eu convido a você que está me ouvindo a fazer uma reflexão de como tem sido o seu comportamento durante os seus problemas, no momento dos problemas que você estiver enfrentando. Faça uma reflexão
de como você tem trabalhado nessa questão. Quero dizer que Deus te ama e Ele quer o melhor para você. Pode ter certeza absoluta que Ele quer solucionar todos os seus problemas, mas primeiro começando pela cura do medo que pode estar em seu coração, no meu coração, porque nós somos seres humanos sujeitos ao medo, infelizmente. O Senhor quer tirar o medo da sua vida. É isso que Ele quer. Ele quer tirar o medo e, no lugar do medo, colocar a sua paz. Por quê? Com paz. Porque com paz você não deixará ser vencido pelos problemas da vida. Muito pelo contrário. Você vai conseguir olhar para os seus problemas com uma visão diferente, com uma visão que lhe permitirá encontrar uma saída, encontrar uma solução. Romanos 8 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe, nem se atemorize, não tenhas medo, não temas. Irmãos, você que já tem Jesus, você que, como o texto diz, que já foi justificado, você tem paz. A verdadeira paz é para aqueles, é para esses que têm Jesus. Eu quero dizer a você que ainda não conhece Jesus, não entregou a sua vida a Jesus, receba Jesus no seu coração, confesse Jesus com seus lábios, que Ele é o Senhor da sua vida. Porque só fazendo assim, só com Jesus no coração, você conseguirá desfrutar da verdadeira paz. Você que está me ouvindo, você que já tem Jesus, tenha convicção dessa verdade, que Ele já te deu a paz. Se aproprie disso, se aproprie dela, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, guarde a sua família, que nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, que essa paz, a paz do Senhor Jesus, possa reinar no seu coração de uma forma tão graciosa, para te dar equilíbrio emocional, para te dar tranquilidade, serenidade, em como lidar com as circunstâncias, em como lidar com aquelas coisas que estão ao seu derredor. Confie no Senhor. A Bíblia diz que todas as nossas petições devem ser conhecidas diante dEle, e a paz dEle guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Confie nele, coloque para Ele as suas necessidades e louve o Senhor, tenha gratidão no coração, que você vai experimentar a saída, a solução para os seus problemas. O Senhor te abençoe. Um grande, carinhoso abraço e um beijo para todos vocês e, se Deus quiser, até muito em breve estaremos juntos. Valeu, queridos. Amém.